Às vezes, a vida nos derruba de formas que jamais imaginamos. Eu era apenas uma mulher comum, com sonhos simples e uma família que eu acreditava estar ao meu lado para sempre. Mas em um instante, tudo mudou. Um acidente de trânsito tirou minha perna e, junto com ela, parece que também levou embora o amor do meu marido. João me deixou sozinha, abandonada, como se eu fosse uma carga que ele não poderia suportar. E ali, naquele momento de maior fragilidade, eu não tinha ninguém além da minha mãe, Nancy, que dependia totalmente de mim, imobilizada e silenciosa. Eu trabalhava até a exaustão para tentar manter nossa pequena vida, mas o dinheiro nunca era suficiente. As noites eram longas, o frio parecia congelar não só o meu corpo, mas também a minha alma. Foi então que, em meio a essa tempestade de dor e solidão, recebi uma carta que prometia virar tudo ao contrário. Uma herança inesperada, com uma condição que mudaria minha vida para sempre. Antes de começarmos essa jornada, quero saber de você, de qual cidade está nos assistindo agora? Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade e aproveite este vídeo que vai mexer com seu coração. Porque essa herança, que parecia ser a solução para meus problemas, trouxe também uma carga pesada e um segredo que eu nunca imaginei ter? Como cuidar de um homem em coma, um filho que eu nem sabia que existia, enquanto protegia minha mãe e lutava contra aqueles que queriam nos destruir? Esta é a história de luta, dor e esperança que não está apenas na minha vida, mas pode estar na sua também. Me chamo Dolores. Perder minha perna foi apenas o começo. Perder o amor, a segurança, o chão sob meus pés, isso quase me quebrou. Mas quando tudo parecia perdido, o destino me colocou diante de uma escolha impossível: continuar na minha pequena prisão de sofrimento ou seguir para um novo lugar onde um homem em coma e uma herança contestada esperavam para mudar meu destino. E a minha coragem seria testada como nunca antes. Acompanhe comigo essa caminhada, porque você vai sentir cada dor, cada medo e, em meio a tudo isso, a força de um coração que não aceita desistir. Eu me chamo Dolores e minha vida nunca foi fácil. Mas nada poderia me preparar para a dor de perder uma parte de mim, minha perna, em um acidente que não apenas mudou meu corpo, mas que também destruiu tudo ao meu redor. Logo depois do acidente, João, meu marido, virou as costas para mim. Disse que não podia viver ao lado de alguém com deficiência. Foi-se embora, levando junto o pouco que restava do meu coração. Partiu com a jovem vizinha, como se eu nunca tivesse existido. Sozinha, fiquei eu e minha mãe, Nancy. Minha mãe, que está paralisada, completamente dependente de mim para o que quer que fosse. Era um peso e uma bênção ao mesmo tempo. Eu sabia que precisava ser forte, mas às vezes sentia que o peso do mundo estava me esmagando. Trabalhar até a exaustão, cuidar dela e ainda tentar pagar as contas que nunca paravam de chegar, tudo isso parecia um pesadelo sem fim. As noites eram as mais cruéis. Lembro-me de sentar na cadeira de rodas ao lado da cama de Nancy, contando as moedas amassadas na minha carteira antiga, imaginando se bastariam para comprar remédios ou comida até o fim do mês. O silêncio da casa só era cortado pelo som suave da respiração da minha mãe, que, pelo menos em seus sonhos, não sentia dor. Eu via o mundo lá fora pela janela coberta de chuva, prédios cinzentos, árvores secas, um frio que entrava pela pele e pela alma. Não tínhamos dinheiro nem para aquecer o apartamento. A conta de luz estava atrasada. Cada centavo era guardado com a angústia de quem sabe que qualquer deslize pode virar desastre. Era assim que vivíamos. Um dia após o outro, uma batalha silenciosa, invisível para a maioria das pessoas. Eu não tinha mais forças. Os olhos queimavam de tanto cansaço, as mãos tremiam enquanto costurava os poucos retalhos que consegui para encomendas feitas pela vizinhança. Lucas, meu vizinho, sempre cheio de boa intenção, me trazia trabalho e até um adiantamento, mas ele não sabia o quanto estava me puxando para o fundo de um abismo sem fim. Por trás daquela fachada cansada havia um turbilhão de emoções. O abandono de João, a culpa por não poder oferecer mais à minha mãe, a raiva que se misturava com uma solidão profunda e, às vezes, a dúvida cruel sobre minha própria capacidade de continuar. Mas eu sabia que não podia desistir. Por mais sombria que fosse a noite, eu precisava encontrar uma luz por mim e por Nancy. E foi nesse fragmento de desespero e esperança que uma carta chegou, envolta em um envelope preto, diferente de tudo o que eu já tinha visto, como se uma nova história estivesse prestes a começar.
Antes de contar como essa carta mudou tudo, deixe-me apresentar algumas pessoas que cruzaram o meu caminho e me ajudaram a não afundar por completo. Sara, a vizinha da frente, uma mulher de meia idade com um olhar firme e um coração generoso, tornou-se minha aliada inesperada. Foi ela quem me ensinou os pequenos segredos do cuidado, como dar remédios, trocar curativos, como lidar com a exaustão sem perder a esperança. Sara não só ofereceu ajuda prática, mas se tornou um apoio emocional, uma voz amiga nas horas mais difíceis. Lucas, o jovem vizinho que acreditava no meu talento e me dava força, mesmo sem saber o quanto eu precisava daquela solidariedade para continuar. E minha mãe, Nancy, apesar de sua fragilidade, com seus olhos que brilhavam às vezes com uma esperança silenciosa, me ensinou o significado real da resistência. Essas pessoas, mesmo em meio a todo o caos, mostraram que eu não estava completamente sozinha. Mas a carta que recebi trouxe um turbilhão ainda maior de emoções, uma virada que promete não apenas mudar a minha vida, mas desafiar tudo aquilo que eu achava que sabia sobre família, amor e luta. E é dessa história que eu quero continuar a contar para você, mostrando como, mesmo quando o destino nos dá o pior, é possível encontrar forças para recomeçar. Vamos juntos para o próximo capítulo, onde o inesperado me chama para uma nova jornada, uma viagem ao desconhecido que vai testar minha coragem como nunca antes. Naquela noite chuvosa, enquanto a exaustão dominava meu corpo e minha mente, o carteiro surgiu com uma carta diferente de tudo que eu havia recebido até então. Um envelope preto, pesado, com detalhes dourados e um selo de cera, parecia saída de um filme antigo, uma promessa misteriosa em meio à minha realidade sufocante. As mãos tremiam ao abrir o envelope. O que encontrei ali mudou tudo. Minha tia Rebeca, uma mulher distante com quem minha família havia rompido contato há 2 décadas por motivos de disputa, havia-me deixado uma herança. Uma casa antiga de 2 andares em Porto Alegre e uma conta bancária com um valor considerável. Tudo isso, com uma condição inesperada e aterradora, eu precisava me mudar para lá e cuidar do filho dela, Marcos, que estava em coma há 3 anos. Eu jamais soube que minha tia tinha um filho. A revelação caiu como uma bomba dentro da minha mente cansada. Por um momento, tudo parecia girar em desalinho, uma esperança tênue, um peso maior que eu jamais poderia imaginar, um caminho sombrio a ser trilhado. Atonita, compartilhei a notícia com minha mãe, Nancy, que mesmo na condição debilitada mostrou uma força surpreendente. Suas palavras frágeis, mas cheias de significado, me impulsionaram a considerar o que parecia impossível. Vai, minha filha, disse ela, com um olhar que misturava preocupação e incentivo. Vai embora, deixe tudo para trás. Talvez seja isso que precisamos para recomeçar. Mas como abandonar tudo que, apesar da pobreza e da dor, era meu único lar? Como lidar com o abandono, a doença da minha mãe e agora esse chamado estranho, uma promessa que parecia um fardo? Lutar contra o medo do desconhecido, a culpa de deixar o pouco que tinha e o desafio imenso de cuidar de um homem que eu nunca tinha visto consciente. Decidir não foi fácil. Vendi minha máquina de costura, meu único meio de sustento, para pagar a viagem adaptada e tentar chegar ao novo lar. Meu coração doía por cada passo naquele caminho incerto. Nesse momento de dúvidas e incertezas, percebi que não estava sozinha. Sara, minha vizinha, ofereceu seu apoio constante, pronta para me ajudar em qualquer coisa, sua amizade um farol na escuridão. Lucas continuava trazendo pequenos trabalhos que eu sabia que teria que deixar para trás, mas que me confortavam pelo gesto de confiança. Enquanto arrumava minhas coisas, minha mãe e eu compartilhávamos silêncios carregados de expectativas e medos. Eu sabia que aquela jornada mudaria não só meu destino, mas também o futuro da nossa família. E talvez, só talvez, houvesse uma luz além da tempestade. Mas o que esperava por nós naquela casa? Quem era Marcos para mim? E como enfrentar tudo isso com a força que parecia estar desaparecendo a cada dia? Prepare-se, porque a próxima etapa dessa história revela o desconhecido, o desafio maior que testará cada fibra do meu ser. A chegada a essa nova vida será só o começo de uma luta que vai desafiar tudo que eu valorizei até hoje. Vamos seguir juntos, porque a estrada para a esperança também é de enfrentar o destino com coragem e a verdadeira batalha está apenas começando. A viagem para Porto Alegre parecia interminável. Cada quilômetro percorrido naquele transporte adaptado enterrava um pouco mais as minhas certezas e aumentava o peso no meu peito.
Eu tinha vendido tudo o que possuía para estar ali, prestes a entrar na casa da minha tia Rebeca, um lugar que eu nunca tinha visto, para cuidar de um filho desconhecido, Marcos, um homem que estava preso no silêncio de um coma há 3 anos. Quando entrei naquela casa, fui recebida por um silêncio pesado, quase sufocante. O ar impregnado de poeira, as janelas fechadas com tábuas, o cheiro de mofo atravessavam cada cômodo. E ali, naquele quarto escuro, Marcos jazendo imóvel numa cama hospitalar, rodeado por aparelhos e fios, era o símbolo do desconhecido que eu teria que enfrentar. Minhas pernas doíam de tanto esforço para subir os degraus com muleta e meu coração parecia querer parar várias vezes. Como eu poderia cuidar de um homem tão frágil, enquanto minha mãe, Nancy, dependia totalmente de mim no andar de baixo? Era mais do que eu podia suportar, pensei. Mas então olhei nos olhos da minha mãe. Apesar da fraqueza, havia um brilho silencioso de confiança e esperança. Sara, minha vizinha guardiã, tomou o meu braço com firmeza e se tornou minha guia. Com paciência, ela me ensinou tudo, como administrar os remédios de Marcos, como trocar curativos que eu nunca tinha imaginado, como alimentar um homem que não podia engolir sozinho. Cada salto no escuro era doloroso e a cada pequeno erro, o medo me consumia. Eu sentia a responsabilidade de me esmagar, como se carregasse não apenas 2 vidas, mas o peso de escolhas que eu nem sabia se podia fazer. Em meio a esses desafios, a presença constante de Sara se tornou uma âncora. Sem ela, talvez eu já tivesse desistido. Ela não apenas me ensinava as técnicas, mas me mostrava, com sua paciência e palavras firmes, que eu podia ser mais forte do que minhas próprias dúvidas. E havia Lucas, sempre atento, equilibrando seu trabalho e amizade comigo, tentando me animar com pequenos gestos e palavras de encorajamento, mesmo que percebesse a tempestade dentro de mim. A cada dia eu via Marcos ali, imóvel, mas conforme ele recebia cuidado e atenção, pequenas mudanças surgiam, um piscar de olhos, um leve aperto de mão, momentos que me faziam acreditar que aquela batalha não seria em vão. E minha mãe, mesmo com seu corpo frágil, lutava para me mostrar que, embora nossa vida estivesse repleta de dores, ainda havia razão para continuar. No meio de tudo isso, eu me sentia dividida. O amor pela minha mãe, a responsabilidade pela vida de Marcos, a saudade de um passado quebrado e a vontade desesperada de recomeçar. O silêncio daquela casa ecoava meus próprios pensamentos confusos e medos profundos. Mas não havia espaço para fraqueza. Aquela casa me chamou e eu precisava responder com coragem. A cada dia que passava, eu me tornava não apenas a cuidadora, mas a guardiã de 2 mundos, o passado de uma família cheia de segredos e o futuro incerto que eu começava a construir. O que eu não sabia ainda era que, enquanto lutava para manter essa frágil estabilidade, forças do passado começavam a se mover contra mim, forças que iriam desafiar tudo o que eu acreditava ser seguro. A jornada que comecei naquela casa era apenas o início de uma luta muito maior. No próximo capítulo, você verá como o passado retorna para assombrar meu presente, e como o confronto com inimigos inesperados vai-me testar até o limite. Prepare-se, porque a verdade por trás da herança e a batalha pela minha família estão longe de terminar. Quando pensei que os maiores desafios já haviam sido enfrentados, uma sombra do passado veio-me assombrar de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Letícia, a ex-esposa de Marcos, apareceu na minha porta acompanhado do seu advogado, trazendo consigo uma tempestade de ameaças e falsas promessas. Seu sorriso frio era um veneno silencioso e suas palavras, afiadas como lâminas, me golpearam com a realidade de que a luta pela herança estava apenas começando. Ela afirmava ter direito à metade de tudo, a casa, o dinheiro, o pouco que eu começava a chamar de esperança. Logo após o acidente que mergulhou Marcos naquele coma, a vida dela havia-se transformado. A vingança, a ganância e o desespero a consumiam, e agora ela via em mim, uma mulher ferida, quase invisível, um obstáculo a ser removido. E então veio João, meu ex-marido, aquele que me abandonou sabendo do meu sofrimento, apareceu do lado dela, como se nada tivesse acontecido. Sua presença me causava um misto de raiva e incredulidade. Como poderia ele me enfrentar novamente, com a mesma frieza daqueles dias sombrios? Ele queria parte do que eu tinha herdado, aquela casa que significava a minha chance de recomeçar. Aquele dinheiro que eu ganhara com suor e lágrimas. O desprezo em seus olhos era quase palpável, mas também havia algo mais, um medo velado, uma tentativa de me intimidar.
Com Letícia ao seu lado, ele parecia mais poderoso, mas eu não estava disposta a recuar. As ameaças começaram a se tornar reais. Letícia e João não mediam esforços para me pressionar, chegaram ao ponto de invadir o quintal, plantar provas falsas e espalhar rumores que poderiam me destruir perante a comunidade. Uma sensação sufocante de perigo me envolvia e a cada batida na porta eu sentia o peso da incerteza e da traição se aproximando. Porém, o que ninguém sabia era que eu não caminhava sozinha. Sara, a vizinha solidária, reuniu outros moradores que começaram a observar e apoiar minha luta contra esses ataques. Lucas, com sua presença silenciosa, continuava a me fortalecer, lembrando-me que mesmo nos momentos mais escuros, havia luz em pequenos gestos de amizade e coragem. A cada embate com Letícia e João, minha alma era testada. A raiva queimava, mas também aumentava minha determinação. Precisava proteger Marcos, minha mãe e a minha própria dignidade. Não podia permitir que esses fantasmas do passado destruíssem tudo o que começava a construir. Em meio a esse turbilhão, a sensação de abandono deu lugar a uma força nova, uma resistência que nascia da dor, da traição, mas sobretudo da esperança. E é nesse clima carregado de tensão que a história se encaminha para um ponto de virada. A verdade começa a emergir, as alianças se formam e a justiça, ainda que lenta, mostra sinais de aparecer. Você verá como essa batalha não é apenas pela casa ou pelo dinheiro. É pela vida, pela honra e pelo direito de recomeçar. Prepare-se para acompanhar uma luta cada vez mais intensa, onde cada decisão pode valer o futuro de todos nós. Quando parecia que a escuridão iria me engolir por completo, uma centelha tênue de esperança começou a surgir. Marcos, aquele homem em coma que eu cuidava com tanto medo e dedicação, mostrou sinais de vida que eu achava impossíveis. Um leve piscar de olhos, um apertar suave na minha mão, pequenos gestos que para muitos seriam insignificantes, mas para mim significavam o renascer da esperança e uma responsabilidade ainda maior. Esses momentos foram como um fogo aceso no meio da tempestade. Meu coração acelerava, misturado com a alegria e o medo de ser apenas um lampejo passageiro. Mas eu precisava acreditar que Marcos estava lutando, assim como eu lutava todos os dias para manter nossa família unida e protegida das ameaças que nos cercavam. Enquanto isso, o peso das ameaças de Letícia e João continuava, mas eu não estava mais sozinha nessa batalha. A comunidade, antes distante e indiferente, começou a se mobilizar ao nosso redor. Sara, incansável e corajosa, reuniu vizinhos e amigos, compartilhando a luta e oferecendo apoio. Cada testemunho, cada gesto de solidariedade era uma vitória silenciosa contra o medo e a injustiça. Lucas, mesmo jovem, tornou-se meu anjo da guarda, trazendo trabalho, conforto e fé quando eu mesma duvidava. Esses laços de amizade foram pilares para me manter firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Por dentro, a mistura de dor e esperança me impulsionava. Eu me sentia exausta, quase quebrada, mas cada olhar de Marcos, cada gesto de Nancy, que apesar da fragilidade ainda me inspirava, renovava minhas forças. Era um ciclo de resistência delicado, equilibrando entre desespero e esperança, que eu precisava manter para que nada desmoronasse. Nesse cenário de luta e resiliência, a justiça finalmente começou a se mover. Denúncias foram feitas, provas surgiram e a polícia deu os primeiros passos para fechar o cerco contra quem queria nos destruir. A sensação era de que a verdade, mesmo lenta, começava a vencer a escuridão da mentira. Mas nada seria fácil ou rápido. Ainda haveria muitos dias de tensão e incerteza pela frente. A força que brotava dentro de mim, junto à união daqueles que acreditavam em mim, mostravam que a vitória não era só um desejo, era uma possibilidade real. Prepare-se, pois o próximo capítulo revelará a verdadeira batalha pela justiça, pela paz e pela reconstrução da vida que quase se quebrou, mas insiste em renascer. Vamos acompanhar juntos essa luta final, onde cada lágrima, cada sorriso e cada gesto de coragem contam para o desfecho dessa história inesquecível. Depois de dias, semanas, meses de luta que pareceram intermináveis, a justiça finalmente começou a se manifestar de forma concreta. O peso do medo e da incerteza que habitavam em mim deu lugar a uma esperança firme, não mais um lampejo, mas uma chama que iluminava meu caminho. A polícia, com as provas recolhidas, não hesitou em agir.
Letícia e João foram presos diante da comunidade que, silenciosa, acompanhou cada passo dessa batalha judicial. O alívio que senti ao ver aqueles rostos, que tanto fizeram para tentar destruir tudo o que eu construí, algemados e levados pela justiça, foi indescritível. Não era apenas uma vitória pessoal, era a redenção de todas as dores, humilhações e traições sofridas. Enquanto João evitava olhar para mim, Letícia soltava palavras vazias, tentava negar a verdade mesmo diante da evidência. Mas nada poderia pagar o que eles haviam feito e o que eu havia resistido. Naquela casa, finalmente respirei um ar diferente. Um ar de paz, mesmo que ainda carregasse as marcas das batalhas travadas ali. Estar ali, de mãos dadas com minha mãe Nancy e com Marcos, que aos poucos recuperava sua força, era a prova de que a vida podia ser reconstruída mesmo depois de tanto sofrimento. Nancy, com seus olhos que expressavam orgulho e ternura, foi meu porto seguro. A fragilidade dela nunca mais me pareceu um fardo, mas sim um motivo para seguir lutando. Marcos, ainda em recuperação, segurou minha mão com uma força que me deu coragem para seguir adiante. Você foi a nossa força. Sem você, eu teria desistido, ele disse com voz fraca, mas cheia de sinceridade. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma. Mas a vitória não foi apenas minha. Foi de todos que estiveram ao meu lado, daqueles que acreditaram, que testemunharam, que ajudaram mesmo sem reconhecerem suas próprias forças. Sara, Lucas e tantos outros vizinhos que antes eram apenas rostos na janela, tornaram-se a família escolhida que me ajudou a renascer. Olhar para trás agora é enxergar um caminho árduo, marcado por dor, perda e lutas. Mas também ver uma mulher, eu, que se recusa a ser definida pelo sofrimento, que transformou lágrimas em coragem e medo em determinação. A partir daquele momento, a casa que antes parecia uma prisão voltou a ser um lar. Um lar que, aos poucos, voltou a se encher de risos, de esperança e de sonhos. O sol que iluminava a fachada não era apenas luz do dia, mas símbolo de uma nova vida, de um futuro que eu precisava conquistar para mim, para Nancy e para Marcos. Esta história não é apenas sobre herança material. É sobre a força de resistir, a capacidade de amar e a coragem para recomeçar, mesmo quando todas as chances parecem perdidas. E se há algo que quero que você leve daqui, é que, por mais dura que seja a tempestade, a justiça pode prevalecer, o amor pode curar e a esperança jamais deve ser abandonada. A jornada que compartilhei com você é uma prova viva de que, mesmo no fundo do poço, é possível erguer-se e seguir adiante. Obrigado por estar comigo até aqui. Agora, conte nos comentários qual parte da história mais tocou seu coração? Qual luta você reconhece dentro de si? Sua voz faz parte dessa história. Vamos continuar juntos, porque a vida, apesar de tudo, merece ser vivida com coragem. E este é apenas o começo de tudo o que ainda podemos enfrentar e vencer.